Passarinho que não deve nada essa hora tá voando. Fala galera, estamos aí para mais um vídeo de Cartola FC, rodada de número 22. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos e de nos seguir nas nossas redes sociais. Bom, molecadinha, nossa última pontuação aí foi uma pontuação bem alta, né? 157,21. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar do número expressivo, não foi uma pontuação, nossa, sensacional. A gente vai ver por aí muita gente falando, mitada, mas uma rodada em que muita gente, inclusive eu com alguns outros times, passei dos 200 pontos. Foi uma ótima pontuação, claro, porém não foi, nossa, que beleza, poderíamos ter acertado outras coisas, tá? Mas, enfim, foi uma rodada ótima, né? Uma rodada que, putz, deu tudo certo para todo mundo. E vamos embora para mais uma rodada. Só que aí o que acontece? Para essa rodada aqui, ó, tem um patrimônio de 172,18. E ainda assim vai faltar cartoleta, hein, mano? Samuel Lino voou, Pedro voou, todo mundo voou. Entendeu? Rodada com 8-0 é muito atípica, né, cara? É muito atípica. Mas bora começar nossa escalação aqui, né? A gente acabou ficando sem o Samuel Lino, porque mudamos aí pro 4-4-2. A peste do Jean Lucas não deu nada certo, mas faz parte, né? Se tivesse com o Samuel Lino, como eu falei, já teria ido para 190 pontuação, entendeu? Mas faz parte. Ver todo mundo aqui, mudar nossa formação, voltar para o 4-3-3 e começar a escalar, beleza? Aí, ó, o que acontece? O normal é Samuel Lino, Pedro e Caio Jorge, tá? Esse é um ataque, assim, normal para essa rodada. O Flamengo pega o Grêmio em casa, o time do Grêmio é horrível. Caio Jorge tá fazendo gol todo jogo e é isso, tá? Eu montei aqui, antes de começar a gravar, eu montei o time. E tá justamente com esses três, tá? Tá justamente com esses três. Porém, estou pensando eu, com minhas batatas, se eu não deveria deixar um dos dois de fora, tá? Ou o Pedro ou o Samuel Lino. Porque aí, ó, vamos lá. Nós temos o Hulk como uma ótima opção para essa rodada. Nós temos o Arthur Cabral. Nós temos o Vitor Roque, o Flaco. Tá? O Corinthians vai todo remendado. O próprio Renato Kaiser aqui é uma boa. Depois da sapecada que o Vitória tomou, ele vai ter que dar uma resposta. O próprio Arthur aqui, tá? Pedro Raul também eu acho que é uma opção sensacional para essa partida. Eu acho que é muito boa mesmo, tem tudo para ir muito bem. Assim como o seu companheiro de ataque, o Galeano, tá? Eu acho que são duas opções aí fora da curva, mas que seriam sensacionais, tá? Essa é a minha grande dúvida. Aqui para baixo aqui, de repente o Guinegão, né? Tá fazendo gol. Só que aí, meu, eu tô muito na dúvida nessa questão. Como eu falei, o ataque padrão é Lino, Pedro e Caio Jorge. Esse é o ataque padrão. Tô pensando se eu já faço uma doideirinha, deixando um dos dois de fora, ou o Pedro ou o Samuel Lino, ou se vambora, entendeu? O Caio Jorge vai estar no time, né? Não vou deixá-lo de fora. E aí fica a grande questão. Mas eu acho que eu vou fazer isso, meu. Vou deixar aqui o ataque padrãozinho. E é isso. Beleza? Aí na reserva de luxo aqui, eu vou pôr o Arthur Cabral. Que vai ser o reserva de luxo. Tá? Ajudaria bastante se um dos dois não jogasse. Aí não ficaria com esse peso na consciência, né? Porque, por exemplo, eu arrisquei, deixei o Lino de fora na última e deu ruim. Entendeu? Esse é o X da questão. Só que aí também o Flamengo vai meter um jogo daquele também contra o Grêmio. Porque assim, ó, o Mano é defensivo. E o Carille também. Entendeu? Então, assim, é o mesmo estilo de técnico contra o mesmo time de uma rodada seguida. Entendeu? É complicado, né? Mas vamos deixar assim por hora.
Assim como no meio de campo, Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick. Meio campo padrão também. Vai ser, cara, é fogo. Se você tá tentando tirar pontos, aí beleza, vale a pena você fazer dar uma arriscada. Esse time especificamente meu aqui, eu não participo de nenhuma liga com ele mais. Por quê? Porque fica visível. Eu perdi uma liga uma vez dessa forma, né? A pessoa, eu precisava tirar os pontinhos, eu vacilei numa rodada, que eu arrisquei porque eu estava jogando uma outra liga de mata-mata, eu arrisquei, não prestei atenção nisso e eu perdi a pontuação. Fiquei tipo 5 pontos atrás. O que a pessoa fazia? Ela entrava no meu vídeo, via minha escalação e já era. Não tinha o que eu fazer, entendeu? Mas é isso, só para vocês entenderem. Agora, para arriscar aqui, para deixar de fora, eu mudaria o Alan Patrick, tá? Eu mudaria o Alan Patrick e faria uma apostinha aí em algum outro meio de campo. De repente o Montoro, tá? O Christian aqui eu acho que é uma opção maravilhosa também para essa rodada. Martinelli do Fluminense, tá? Jean Lucas mais uma vez é uma boa opção. E mais baratinho aqui aí eu acho que não tem não, hein, mano? Sincero e honestamente. Mais barato que isso não tem. Mas a gente vai com esse meio de campo padrão. E no reserva, Christian. Que é uma alteração também que tá na minha visão aqui, entendeu? De repente sacar o Alan e colocar o Christian. Pode ser. Na defesa, vamos lá. Gustavo Gomes eu acho uma boa, embora eu acredite que o Palmeiras tome gol do Corinthians nesse jogo. Léo Pereira é uma boa também. Caio e Alexander Barbosa são tops também para essa rodada. Temos aqui o Fabrício Bruno Vidalba também, que eu vejo com muito bons olhos. Léo Ortiz. Marcos Vitor do Ceará aqui, para buscar um SG do Ceará aí, não é nenhuma maluquice, tá? Mas por hora, cara, eu tô muito na dúvida, mano. Mas por hora eu vou fazer o seguinte, por hora eu vou aqui, ó, Léo Ortiz e Léo Pereira, tá? Porque, por que eu tô fazendo isso? Porque, cara, toda vez que eu escalei o Léo Pereira, o Léo Ortiz fez gol. Não escalei o Léo Ortiz, o Léo Pereira fez gol. E eu tô na dúvida de quem pode ser que faz gol. O último a fazer gol foi o Léo Pereira. Então provavelmente vai ser o Léo Ortiz. E é um jogo que é muito propenso a ter gol de zagueiro, tá? Então eu não quero arriscar, entendeu? Não quero arriscar de digitar sem um dos dois. Beleza? E na reserva aqui, temos aqui o Marlon também do Ceará, que inclusive vai ser o nosso reserva, tá? Eu tinha colocado o Marcos Victor, mas eu sinceramente, honestamente, eu não conheço. Seria mais pelo SGzinho aí possível, tá? Laterais. Aqui também é uma situação complexa. Porque o William pega o lado. É que eu não lembro se o Ferreirinha tá disponível, mas o William pega o lado que o São Paulo mais ataca. Então, assim, tem mais propensão a desarmes. Porém, tá muito caro. Entendeu? Tá muito caro. E eu tô querendo ir com o Bernabé também. Então, de repente, jogar aqui um Kaique Bruno e um Bernabé não é nenhuma maluquice. Pelo contrário, tem tudo para dar bom também. Só que o William participou ofensivamente, entendeu? O Bernabé vai estar no meu time. A minha dúvida fica entre os dois, tá? William ou Kaique Bruno. Beleza? Temos aqui também o Dieguinho, o próprio Vitinho. Natanael também não é nenhuma loucura. Fabiano Souza tá participando bem ofensivamente, esse maluco. Parece ser um bom lateral. Não é nenhum craque, nada disso, mas parece ser um bom lateral. E é o que nós temos aí para essa rodada. O próprio King Naldo aqui também de repente pode aparecer como opção, mas minha dúvida tá aqui. Kaique Bruno e William, mas eu vou fechar de William. Beleza? Na reserva, acho que é meio óbvio, né? Kaique Bruno. E vambora.
Goleiro. Cara, eu acho que o Walter é uma boa, mais uma vez. Acredito que o Rocher também seja. Rossi é uma opção sensacional. Espetacular. Cássio. E aí começou o bagulho a ficar louco. Bruno Ferreira aqui também aparece como uma boa opção. O próprio Brazão aqui eu não acho que é nenhuma maluquice não, tá? Mas por hora, vamos de Cássio. Beleza? Na reserva aqui nós vamos aqui colocar o Bruno Ferreira. Certo? E o nosso técnico aqui, olha o que eu falei que ia faltar. Era para ser o Felipe Luiz. Entendeu? Era para ser o Felipe Luiz. E assim, ó, se eu fizer isso aqui, ó. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Aí, ó. Ai, ai, ai. Da outra forma, com o William, aí o nosso técnico é o Léo Condé. Tá? É uma opção ruim? Não, não é uma opção ruim. Mas ao mesmo tempo também não é uma opção que, digamos assim, possa te entregar uma pontuação de atacante. Que nem aconteceu com o Felipe Luiz aqui com 14 pontos, que nem aconteceu com o Abel Ferreira com 11, o próprio Crespo com 11, entendeu? O Leonardo Jardim aqui ó, com 8, Dorival com 9, entendeu? Tipo, não tende a me entregar um número tão expressivo, sabe? A não ser que o Ceará goleie. Acho improvável, porque se abre 2-0 eles param, porque e o medo de tomar um gol e tudo por água abaixo, entendeu? Mas eu acho que eu vou fazer dessa forma. Deixa o Kaique Bruno lá e põe o Felipe Luiz. Beleza? É as duas opções, sincero e honestamente. Felipe Luiz ou o Léo Condé. Porque se você tem dinheiro pro Felipe Luiz, provavelmente você vai ter para Abel Ferreira. Entendeu? Ou pro Ancelotti. Que também são boas opções, tá? O próprio Leonardo Jardim também é uma boa. Mas a gente vai manter assim por hora. Beleza? Aí vamos ter que trocar o lateral aqui. E aí nós vamos colocar o Dieguinho, que é o lateral que joga de volante. Beleza? Ó, o Ceará é uma boa opção, tá? Pode ver que eu tô com 3 jogadores na reserva aqui do Ceará. Aí com a faixa de capitão. É aí que tá, mano. É fogo. Samuel Lino, Pedro, Caio Jorge. São ótimas. Arrascaeta também é uma opção maravilhosa. Vamos de Pedrão da Massa. Já que é pra dobrar, vamos colocar um dos dois, né? Caio Jorge também é uma boa, tá? É isso. Vou confirmar aqui nossa escalação. Nosso time ficou com Cássio, Kaique, Bruno, Léo, Pedro, Léo, Ortiz e Bernabei. No meio de campo, Matheus Pereira, Alan Patrick e Jordan Arrascaeta. No ataque, Samuel Lino, Pedrão da Massa e Caio Jorge. Faça o K imediatamente. Comandados por Felipe Luiz. A reserva tá aqui. Nossos jogadorzinhos. E olha o preço desse time, mano. 170.14 cartoleta. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de maluco, velho. Mas fazer o quê? Então é isso, rapaziada. Bora que bora pra mais uma rodada. Boa sorte a todos. Tamo junto, galerinha. Valeu e fui!